Olá para você que nos assiste aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem. Nesse programa você fica sabendo um pouco sobre a atividade parlamentar da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. No programa de hoje eu falo com o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, para falar um pouco sobre as atividades do seu gabinete. João, muito bem-vindo. Eu começo te perguntando, você foi reeleito com 9.000, me corrija se eu estiver errado, 9.968 votos, a maior votação da história de São José do Rio Preto. Como você avalia essa resposta da população com essa votação tão expressiva? Matheus, primeiro agradecer o espaço da gente dialogar. E essa votação é muito mais do que a alegria assim, de ter sido mais votada da história da cidade. Essa votação ela fortalece um método de atuação política. Antes de viver o quarto mandato, eu tive a experiência de viver 4 anos como vereador, de 2005 a 2008, depois 8 anos como deputado estadual. Então, quando eu retorno para a Câmara, eu acredito que teve um acúmulo, uma experiência muito grande que possibilitou a gente realizar um mandato de muita atuação, de boas proposições, mas principalmente diálogo permanente e aproximação da comunidade e da política. Foi um número recorde de audiências públicas, de reuniões localizadas em territórios, de reuniões em unidades escolares. E eu penso que essa votação ela reflete esse método de fazer política envolvendo a comunidade. Eu penso que a nossa democracia ela tem baixa densidade de participação, especialmente. É uma democracia que ela ficou no representativo e não no participativo, na participação direta. Então, utilizar de mecanismos que a Constituição e os regimentos dos parlamentos oferecem é muito importante. É muito legal quando a pessoa vem e participa de uma audiência e percebe que teve resultado, de uma movimentação, enfim, acompanha uma sessão da Câmara e ela percebe que teve resultado. Eu atribuo a votação a uma qualidade de mandato, de atuação do mandato, que tem muita relação com a assessoria que nós temos. Sem assessoria, a gente não faz nada. E a nossa assessoria de mandato ela é muito competente, muito preparada. Então, tanto é que eu era o vereador de oposição e vereador que mais aprovou emendas em projetos do Executivo, que fez melhorias em projetos do Executivo, mesmo sendo de oposição. Mais que todos os vereadores somados. Nós fizemos mais audiência pública do que todos os vereadores somados. Então, acredito que foi isso. É o reconhecimento de um método de fazer política. Você mesmo citou, você foi eleito vereador bastante jovem, você tem tempo de casa, tem tempo de plenário. Primeira vez, uma Câmara com 23 vereadores. Estava vindo uma Câmara 17. Teve muita diferença? Você sentiu muita diferença no andar da carruagem aqui dentro do plenário? Como é que você sente essa nova Câmara? Chegou a pegar a Câmara com 21 vereadores, não, João? Não. Com 17 já. 17 já. Agora com 23. Aliás, quando eu fui eleito a primeira vez... Foi a redução. Foi a mudança, Eu lamento muito que a regra eleitoral impediu a presença de vereadores progressistas aqui. Não por falta de voto, porque, por exemplo, o nosso partido teve voto para fazer 2 cadeiras, com sobra. Mas a regra que obriga que para você ser eleito você tem que fazer 20% do quociente eleitoral impediu que tivesse mais a presença de vereadores progressistas. No entanto, eu acho que tem mais diversidade e eu acho importante. Você tem mais portas de diálogo com a comunidade. O Poder Legislativo ele é o mais próximo do povo. Então, eu vejo como positivo o aumento, que a gente não pode misturar, mas a Câmara continua muito subserviente ao prefeito. Isso é uma coisa. Tá ligado à correlação de força natural e à forma como as pessoas se elegem. Porque, de fato, ou você não tem um trabalho político forte, ou você se elege à base de grana. Vereadores aí que administram ONGs, o que eu acho um absurdo isso, sustentado com dinheiro público, que tem dinheiro próprio mesmo, que coloca, se elege com dinheiro.
Então, isso é uma coisa. Agora, o aumento de cadeiras eu acho positivo. Acho que tem mais diversidade, Sim. uma dificuldade maior de controle do legislativo e considero positivo, assim. Eu gosto mais de uma Câmara com mais representação. E a atuação nesses 8 meses que a gente está entrando aqui na reta final praticamente do ano, com relação à administração pública, com a administração municipal aqui de São José do Rio Preto, João, como que você avalia? É um governo novo, depois de uma hegemonia de muitos anos de alternância entre Edinho e Valdomiro, um novo grupo assume a prefeitura. Como é que esse grupo está indo? Olha, nós adotamos a seguinte postura, de observar, de fazer o nosso trabalho, mas do ponto de vista da cobrança programática, daquilo que foi pactuado, nós demos um tempo de 3, 4 meses, porque né, é natural e a própria sociedade também sabe disso. Tem uma mudança de governo, você leva um tempo. Depois desse período, não. E a leitura que eu tenho hoje é que é um governo muito ruim, um governo fraco, que não conhece a gestão pública, que falta humildade para dialogar com a cidade, para dialogar com servidores públicos e sobra arrogância, muita certeza, pouquíssima entrega, muita promessa, muita tática de comunicação equivocadíssima, que agora lamentavelmente é uma moda, de notícias sempre apontando para um futuro, nunca sem conexão com o presente, com a realidade, sempre anunciando que vem notícia boa por aí, anuncia coisas e não cumpre, né? Conseguiu aprovar um projeto sobre parceria públicos e privadas e não, na minha opinião, não vai conseguir entregar boa parte daquilo que está prometendo. É uma administração que está sofrendo, uma administração que tem muita incoerência e tem um conflito, né, que foi arrefecido, mas que ele existe, ele é latente, entre a turma do prefeito e a turma do vice-prefeito. Eu sinto que são ilhas, está fragmentada a gestão pública, cada secretário atua de uma maneira, não tem uma unicidade de atuação governamental. De fato, herdaram uma gestão, uma prefeitura, uma máquina pública com problemas e com Sim. pouco recurso, Sim. endividadas, mas não tomaram nenhuma medida para resolver isso a médio e longo prazo, não diminuíram gratificações legais, não diminuíram o cargo em comissão, não diminuíram os contratos de terceirizadas, não tem uma nova política sobre isso. A gente gasta hoje deve estar em torno de 350 milhões por ano com terceirizadas. Na minha opinião, esse serviço poderia ser feito com mais qualidade, gastando pelo menos 40% a menos. Então, lamentavelmente, alguns métodos não republicanos foram mantidos e não rompidos. Teve muita dificuldade com a Câmara, parece que está azeitada da pior maneira possível, da forma mais fisiológica. E isso é um ciclo terrível, é um caminho sem volta. Isso é muito perigoso. Pouco diálogo, pouca franqueza, pouca informação precisa. E vide como é que está a cidade. Sem política de manutenção, agora eles vão acabar com a Secretaria de Serviços Gerais, que tem um histórico de manutenção. A Secretaria de Serviços Gerais, quando ela tem no comando alguém com a cabeça no lugar e bem intencionado, ela é estratégica para a manutenção da cidade. Ele vai acabar com a Secretaria de Serviços Gerais e criar 10 subprefeituras. 10 subprefeituras. Uma prefeitura inchada, ou seja, não está conseguindo fazer o feijão com arroz e está inventando receitas desconhecidas. Então, considero muito ruim, uma decepção grande, um governo que está sofrendo no começo. Espero que encontre um rumo, que essa confusão, que essa falta de objetividade, de comunicação direta com a população seja passageiro e que encontre um caminho. A cidade sofreu muito nos últimos 4 anos do governo Edinho Araújo e merecia um governo com a cabeça no lugar, mas eu considero muito ruim
muito ruim mesmo, assim, não melhorou a saúde, não melhorou a educação, não melhorou o transporte coletivo, não melhorou a manutenção da cidade, aquilo que para mim é muito preocupante, assim, não aconteceu nada até agora. Eu destacaria o que de positivo? Na educação, nós vamos votar agora recentemente projetos que criam cargos na educação, Cargos, né? o que é importante. Em relação ao servidor público, até que é uma relação mais razoável, do ponto de vista da demanda do servidor, que isso tem um reflexo na qualidade do serviço. Do restante, acho que muito perdido, não tem núcleo dirigente, não tem um núcleo experiente que possa fazer esse diálogo, essa compreensão, uma leitura permanente de como é que estão os rumos da cidade. A gente não tem núcleo dirigente, acho muito ruim. E um vice-prefeito com superpoderes, que tem subvertido uma lógica republicana de respeito, que tem praticado perseguição na cidade, acho isso muito ruim. João, nesse mesmo programa ano passado, no final do ano passado, quando eu te entrevistei, eu te perguntei quais eram os assuntos que você achava que a cidade ia discutir em 2025. Você falou das PPPs e falou também da questão da água, da transposição, de onde se buscar água para esse possível problema a médio e a longo prazo. Ainda são, você acredita, as grandes discussões ainda desse ano, desse final de ano? Como é que você avalia a questão das PPPs, João? Qual a sua avaliação pessoal desse projeto? Até agora, eu não fui convencido de nenhuma PPP que o prefeito... Primeiro que ele anuncia e não concretiza nada. A única PPP que eu consegui visualizar alguma coisa, ainda assim, os exemplos que ele cita não foram feitos por PPP, foi licitação, contrato normal, que ele fala sempre da Smart Sampa, isso. Né, que... Cuidaria da segurança da cidade. Da segurança, né, da cidade, mas aquilo não foi feito por PPP. Então, seria essa questão da cidade inteligente, né, da cidade monitorada, era um pacote, né? Uma frente de equipamentos ligado à segurança pública, outra de iluminação de LED, que deixaria a cidade mais iluminada e a médio prazo mais econômica, com menos gasto, e a outra era ligada ao trânsito, né? Com semáforos inteligentes. Eu acho interessante a cidade pensar, uma cidade desse tamanho, com 500 mil de habitantes, pensar nisso. Agora, qual é o problema da comunicação do governo, especialmente do prefeito? Ele anuncia coisas, ele anuncia o ideário, mas não consegue desenvolver um raciocínio que convença o cidadão daquele projeto. Ele fala o que vai acontecer, mas não fala como. Não fala custo, quanto nós vamos gastar, que tipo de contrato nós vamos fazer, quanto nós vamos pagar por mês, quanto vai ter de investimento, há quanto tempo nós vamos pagar. Não se tem isso, até agora. Ele já aprovou, faz um tempo aqui que ele aprovou a PPP na Câmara Municipal. Não tem um desenho até agora. Ele disse que vai reformar, por exemplo, todas as escolas, em torno de 150 escolas, até o final do mandato, com PPP. Como? É raso. Isso me preocupa, é raso. Uma hora a população vai perceber. É o prefeito promessinha. Ele não entrega nada, promete, não entrega nada, não explica as coisas. Como é que ele vai fazer reformar? Nós precisamos de reformas nas escolas. Sim. Mas você precisa ter uma relação de obras, de prioridades, de manejo. Como é que você vai reformar 150 escolas em 3 anos? Primeiro, cadê o dinheiro? Segundo, você vai fazer o quê? Os alunos vão ficar em casa? Não vai ter aula? Como é que você reforma todas as escolas nesse período? Sim. Então você vê que não cola, não é real. Não é real. Como eu gostaria disso? Eu gostaria de acreditar no prefeito. Claro que eu gostaria. Eu passei 4 anos criticando a falta de manutenção nas escolas, mas quando ele fala que vai reformar, né, agora, nós estamos aí, vamos dizer, 3 anos e meio, nem isso, 3 anos e 4 meses, todas as escolas, por PPP, não consigo acreditar nisso. Os estudantes vão ficar sem estudar? Como é que você reforma a escola? Tem que ter um plano de prioridades, de manejo. Então,
Não se tem isso. E a gente sabe que não se constrói isso de uma hora para outra. Gente com muito mais experiência que ele não conseguiu fazer. Então, o que está incomodando é isso. Então, sabe aquela coisa? Não sei se era a Rita Lee que falava que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, é uma administração que fica prometendo, que fica rindo muito. Eu acho que eles estão um pouco desesperados com os compromissos que assumiram e não vão conseguir cumprir. Nessas horas, acaba recaindo sobre a Câmara o papel de fomentar ou de conversar com a população. Um exemplo clássico disso foi a atuação bastante aquecida aqui dentro do plenário das discussões a respeito do Centro Pop. No começo do ano, a Prefeitura declarou que o Centro Pop, que hoje funciona no viaduto Jordão Reis, seria transferido para Boa Vista. Não explicou direito como é que seria esse trâmite, essa transferência. Houve um levante da população. A população, há muito tempo não se via a população tão empenhada, a população de Rio Preto tão organizada, e a Câmara cumpriu o seu papel. Como é que é isso, João? Matheus, eu já havia feito essa avaliação naquela época, quando ainda tinha um outro tipo de diálogo com o governo. E disse para o prefeito, para os seus assessores, né? Eu falei, olha, isso vai dar o tom da tua administração se você errar. E deu. Porque a Boa Vista ali, se você analisar, por exemplo, o perfil dos eleitores. Sim. Boa parte votou nele. Esmagadora maioria daquele pedaço votou no prefeito. Então, é uma decepção potencializada, né? Quando ele anuncia que vai tirar o Centro Pop de onde está para colocar na Boa Vista, foi de uma insensibilidade, né, para ser gentil, gigantesca. E aí, acho que fui o primeiro vereador a me manifestar publicamente. Porque tem uma relação, sou nascido e criado naquele pedaço. O dia que eu fui gravar ali, eu fiquei meia hora ali, eu percebi o que ia acontecer. Essa comunidade está completamente atenta e organizada, vai ter uma resistência imensa. Não deu outra. Eles ainda insistiram, fizeram uma audiência para tentar convencer, né, tomaram uma invertida imensa, né, tiveram que recuar, e aí construíram um recuo patético, bizarro, de anunciar lá a Estação Boa Vista, onde seria... Sabe uma coisa? Pô, até ontem você queria colocar o Centro Pop aqui, um aparelho importante, mas super sensível. Tem que ser analisado o território, tirar de um lugar que já foi colocado recurso ali, teve investimento, passou a ser uma referência, né, para atender o hipermercado, para atender o interesse privado, que não tinha necessidade nenhuma de mexer, de tirar dali. Poderia muito... Aliás, você melhora aquele espaço, a urbanidade daquele espaço, com o empreendimento que foi colocado ali. Mas não, deve ter feito algum compromisso, tanto é que ficou feio, porque tinha uma entrevista do prefeito registrando anúncio, né? Anunciando que ia sair dali, e justamente uma entrevista falando da inauguração do hipermercado Açaí. É feio isso. Aí depois os assessores vieram aqui falar que não tinha nenhuma palavra do prefeito, aí passou o vídeo aqui. Então é uma desmoralização atrás da outra. E o pior, parece que eles não estão nem aí para isso. Para essa desmoralização, para as mentiras. Falam, não, o povo esquece, amanhã a gente encontra outra mentira, esquece essa e a gente vai se alimentando de mentiras, né? Então, mas foi um exemplo, primeiro um exemplo de democracia saudável, de vigor da população e de atenção. A população votou nele com esperança de uma gestão melhor. Então, ali começou uma decepção, aquilo irradiou, eu percebo que tem uma desconfiança. O governo vai ter que trabalhar muito para recuperar uma confiança na população. Então, do Centro Pop, para mim, foi emblemático. Eles deveriam ter aprendido a lição. Rio Preto, a população de Rio Preto está atenta. Sim. Ela não é ignorante, ela não ignora as coisas que afetam a sua vida. Então, deveriam ter aprendido, mas parece que não aprendeu a lição, não. Então, eu achei que foi importante a mobilização. E estamos atentos agora, para onde vai mandar o Centro Pop? Onde ele vai colocar o Centro Pop? Minha opinião, deveria ficar onde está. Foi feito um investimento,
tem que ficar onde está, melhorar a política. Consolidado, né? O local, né? Está consolidado, tem. E ali, está mais próximo ao centro, é isso. Não adianta você montar um centro pop que é uma estrutura fundamental no acolhimento, na política de tratamento, né, de acolhimento, de encaminhamento da população em situação de rua, num lugar afastado. Não vai ter resultado. As pessoas vão permanecer no centro da cidade. Você comentou a respeito do Centro Pop, que você estava gravando um vídeo lá. Você, um dos pioneiros, um dos primeiros vereadores que usou com muito afinco as redes sociais, esse diálogo virtual com a população. Então, eleitorado, você tem um eleitorado muito jovem também, uma base muito jovem do seu eleitor também utiliza esses meios sociais, essas redes sociais. Como é que você vê hoje em dia, se popularizou, praticamente todos os vereadores estão usando Instagram, TikTok, Facebook, enfim. Como é que está sendo o uso dessas redes hoje em dia e qual que é a importância delas para a vereança, para os gabinetes? As redes sociais, assim, a internet, as redes sociais e todas as possibilidades, ela tirou o monopólio de alguns organismos de imprensa. Isso eu considero bom e saudável. Não só em Rio Preto, no Brasil afora, no mundo. No mundo, né? No mundo mudou, assim, é um marco na comunicação. Agora, tanto é que nós estamos discutindo isso no Brasil e no mundo. Precisa de regulamentar. Como é que vai ser feito? Precisa de regulamentar, porque virou terra sem lei. Terra de ninguém. Então, a gente nós utilizamos com muita ética. Eu não falo nada que eu não chequei antes. Eu não espalho boatos, né? Não faço bravatas pela internet. Não, nosso objetivo não é ter 1 milhão de seguidores na base da mentira. Não estamos preocupados com isso. Até porque você perde a credibilidade. Eu imagino que as nossas redes, elas têm uma credibilidade. A gente faz muita política e consegue atender muitos pedidos, organizar causas que chegam pela internet por conta da credibilidade. Agora, falando em Rio Preto, o que está acontecendo, na minha opinião, né, tenho denunciado isso. Alguém está financiando uma milícia digital. Tem uma milícia digital operando na cidade. Isso é muito ruim. Então, bem ou mal, eu gostando ou não, os organismos de imprensa, na minha opinião, nunca teve nenhum organismo de imprensa de relevância em Rio Preto que fosse de esquerda progressista. Nenhum. Certo. Todos de centro para direita. Todos. Mas tem protocolos, tem regras, tem uma civilidade mínima. Que, na minha opinião, com algumas páginas não tem. Zero. Perigosíssimo. As pessoas soltam qualquer coisa, atentam contra outras. Sem checagem, né? São pistoleiros, ficam atirando na biografia das pessoas. Sem checagem nenhuma, uma ansiedade cibernética perigosa. E nós vivemos no Brasil, né, no mundo e no Brasil, uma crença absoluta na violência, no ódio e que essas forças vão dominar o mundo. Então, nós podemos fazer qualquer coisa que não tem mais justiça, não tem nada. É assim nacionalmente. As pessoas atacam o ministro do Supremo Federal, que estão fazendo o seu trabalho. Atacam o organismo de imprensa, atacam pesadamente. Com a sensação de impunidade, não vai acontecer nada. Eu, meu partido e militantes, nós estamos sendo vítima dessa milícia digital que é financiada por alguém. Logo, logo nós vamos saber quem. Como é que nós tratamos isso? Responde na mesma moeda? Não. Isso. Justiça. Na barbárie, quando a democracia é atacada de maneira violenta, você tem que apostar na democracia. Aí que você tem que apostar ainda mais na democracia. Então nós estamos recorrendo à justiça. Não dou palanque, não respondo na minha página a miliciano digital. Eu estou processando. Fala, mas por que isso? Por que você está processando? Estou processando porque eu tenho que buscar civilidade. Eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse jogo. Não vou dar cartaz e não vou fazer a mesma coisa. Eu estou processando. Quando a democracia é atacada, quando a civilidade vai para o ralo, é a justiça que tem que restabelecer. Então, nós estamos processando. Em Rio Preto tem uma milícia digital. Um monte de gente irresponsável. Uma bipolaridade de alguns, assim, que é uma coisa absurda.
não me desespero, pode ter 2 milhões de seguidores, pode fazer o que quiser, eu vou manter a frieza e vou recorrer à justiça. Em Rio Preto tem uma milícia digital atuando. O que leva uma pessoa a dedicar a vida dela a atacar outra? Sem ganhar, ela não trabalha? Ela não trabalha? Quem paga? Quem está pagando? Jabuti não sobe em árvore. Não. Se está lá é porque teve enchente ou alguém colocou. Não teve enchente recentemente, alguém colocou. Então, nós estamos denunciando a milícia digital que está operando em Rio Preto. Eu imagino quem está pagando. Por enquanto eu não tenho prova, mas logo eu vou ter. Ô, João, dando andamento na nossa pauta, falar um pouquinho sobre a CPI das terceirizadas. Parece que isso é um keeping, né? Eternamente a gente parece que vai estar falando disso, João. Já conversei com você tantas vezes na outra CEI das terceirizadas, uma CEI novamente. E eu te pergunto e eu já sei a resposta. Quais são os problemas dessa vez? O problema sempre vai continuar. E, lamentavelmente, enquanto não mudar o sistema, imaginei que o prefeito faria isso, mas não. Ele está seguindo exatamente a mesma coisa e de um jeito piorado. Os contratos têm aumentado e não diminuído o valor. A terceirização, ela é isso. Ela é semi-escravidão. Ela é uma coisa bárbara. A terceirização, ela é um esquema de corrupção que alimenta uma corrupção à custa de suor de trabalhador, de sangue de trabalhador. Então, enquanto esse modelo perpetuar, dezenas de CPIs terão que ser montadas. A CPI, ela ajuda a arrefecer. Ela tem um poder de fogo de investigação muito grande, de convocar donos de empresa, de convocar agentes públicos que não fiscalizam, e aí você vai tendo um resultado mínimo. Mas é uma novela sem fim. Você tem que mudar completamente o sistema. Você tem que contratar por empresa pública. Primeiro que você tem que abrir concurso público para muitas coisas. Matheus, cuidadora de escola, inspetor de aluno, merendeira, é uma coisa que tem... Por que não contratar por concurso público? Vai ter eternamente na cidade, né? Por que não? Não é uma frente de trabalho para que você faz e acaba. Por que não pagar melhor essas pessoas, terem relação com a comunidade, sabe a escola que trabalha, passar uma vida ali, isso é importante. Construir vínculos. Então, para mim, tem muitas das funções que teriam que ser abrir concurso público. Outras, você pode fazer contratação por empresa pública. Perfeito. A prefeitura vai pagar mais o trabalhador, gasta menos e risco zero de calote. Por que não faz isso? Não tem intermediário, né? Não tem intermediário. Sabe por que não faz isso? Sabe qual é o eixo da corrupção? O intermediário. São todos empresários? Não, boa parte deles estão no esquema. Boa parte deles estão no esquema. Então é isso, se você acaba com a terceirização dessa maneira, você tira o intermediário, é onde nasce a corrupção. Onde faz espelhamento de funcionário fantasma para sobrar dinheiro, onde eles fraudam equipamento, fraudam material de limpeza, tudo para alimentar um esquema de corrupção. Aí o empresário, rouba o trabalhador, rouba a comunidade, quando oferece um equipamento de segurança abaixo da qualidade exigida, quando frauda, quando mistura material. Isso é nojento. Isso é nojento. Ele roubou vassoura, detergente, tudo quanto é produto de limpeza, para sobrar mais dinheiro para alimentar o esquema de corrupção. E agora nós estamos passando um momento difícil, porque teve 2 convocações, eu estava licenciado, eles não estão vindo, né? E a Câmara não agiu. A Câmara não agiu. Quando ele não vem, qual que é o procedimento que a CEI deve tomar? A Câmara tem que entrar na Justiça para a Justiça determinar que ele venha. E se ele não vier, a polícia vai buscar. Ele é obrigado a vir. Ele é obrigado a vir. Tá. Só que a Câmara tem que agir. A Câmara está retardando isso. Então, se o presidente da Câmara continuar retardando isso, eu vou convocar ele na CPI e vou denunciar ele na Justiça por obstrução ao trabalho do Legislativo. Queria entender por que ele está fazendo isso. É um absurdo o que aconteceu. A Câmara não agiu até agora. Não entrou na Justiça até agora para determinar que os empresários venham. Esse é o único instrumento que nós temos hoje de defesa real dos trabalhadores terceirizados. E quando o presidente da Câmara cria um método moroso, cria morosidade para agir, na minha concepção, ele está obstruindo o trabalho da CPI. Ele está jogando contra os trabalhadores e a favor do empresário. Eu não vou admitir isso. Vou denunciar ele, vou denunciar publicamente e entrar na Justiça se for o caso. E convocar ele na CPI.
Vou convocar o presidente da Câmara da CPI para perguntar por que ele está demorando a agir como presidente, como representante da mesa diretora. Porque eu não posso entrar direto na justiça. A CPI não pode entrar. Pela regra da casa, a CPI comunica o presidente e ele que tem que entrar na justiça. E ele não entrou. Amanhã eu retorno, né, e quero saber por que ele não está agindo, se ele tem alguma coisa contra trabalhador terceirizado. Tem trabalhador terceirizado que está vindo à Câmara, que já levou calote outras vezes. Outras vezes. Ao longo desses 30 anos de terceirização, é uma página muito triste da nossa história. Muito, muito triste. Sabe o que é você trabalhar 2 anos num contrato e no final do contrato, faltando 2 meses, você não recebe mais nada? Aí você vai descobrir que não te pagaram férias, que não recolheram o FGTS. O que é isso? Que para você continuar trabalhando, você tem que assinar um termo lá que você abre mão dos seus direitos. Abre mão do direito trabalhista. Onde nós estamos? Olha que grave, que violento isso. E o vereador ficar brincando, sentado num instrumento importante como é esse, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Ou o presidente da Câmara cumpre a sua função, ou vai ser denunciado da maneira mais explosiva possível. Eu vou denunciar o presidente da Câmara. João, você está falando que você está voltando aqui para o gabinete. Você ficou um período afastado, um mês de licenciado, e o vereador Fabiano de Jesus assumiu no seu lugar, é o suplente do partido, do PSOL. É uma estratégia, é uma meta, é um plano do gabinete, do seu mandato em ter essa alternância do partido? Do partido. Outros 4 vereadores já assumiram no ano passado. A gente praticou isso a eleição passada e vamos, né, na legislatura passada. Perfeito. E vamos fazer novamente. Todo ano eu vou me afastar durante um mês para que os suplentes, até o 4º suplente, assuma. Eu acho que é uma política correta, porque, primeiro, você garante mais diversidade, você cria oportunidade para lideranças com muita potência. Sim. Então, isso acaba animando essa pessoa a manter um trabalho, a ser candidato novamente. Mostra a experiência de Câmara, né, para a pessoa. Mostra a experiência de Câmara para a pessoa. Ela tem isso no seu currículo na próxima eleição. Eu fui vereador, apresentei projetos. O Fabiano ainda pegou um momento politicamente muito rico, né? Sim, sim. Com muita discussão aqui, com a CPI em andamento. Então, ele presidiu audiências, compôs uma outra CPI também que ele participou, dirigiu audiência, apresentou bons projetos, fez uma excelente atuação, né? É um representante da educação. O ano que vem eu me afasto e a Nene, né, que representa a bancada da diversidade, assume. Eu considero muito acertada essa política do PSOL, até porque é assim, a democracia tem que ser assim, tem que ter alternância, nem que seja dessa maneira. Não conseguimos eleger 2 cadeiras por uma regra cruel, eleitoral e errada, mas ao menos nós estamos conseguindo promover o fortalecimento de novas lideranças. Nesses próximos meses, João, o que você acha que vai ser mais discutido aqui nessa Câmara? Você voltando, você traça um panorama dos últimos meses do ano, como é que vai ser? Eu acho que, pelo menos, nosso mandato vai focar numa exigência programática. O prefeito precisa cumprir o seu programa e não está cumprindo. Eu penso que a casa, ela vai, inevitavelmente, o que vai de relevância, o que vai predominar na discussão pública republicana da cidade é a dificuldade, essa dificuldade, assim, essa morosidade do atual governo em dar respostas à sociedade, em atender demandas reprimidas, atender a urgência da cidade. Eu acho que isso não estão conseguindo governar. Isso é muito sério. E para o ano que vem, João, ano que vem a gente tem eleição presidencial. Você acredita que vai ser uma eleição inflamada como a anterior? Sim. E aqui em São José do Rio Preto, como é que vai ser? Como é que você imagina o panorama aqui da cidade com relação à divisão mesmo de ideologias e de partidos? A extrema-direita, ela vive uma crise muito grande. Ela está fortalecida, né? Ignorar isso é um erro. Ela tem muita força política, mas está extremamente... A extrema-direita brasileira está perdida, porque o seu principal quadro já está preso de maneira domiciliar
e logo, logo vai enfrentar uma condenação de muitos anos, não vai ser candidato a presidente da República, e você tem um racha na extrema-direita já deflagrado. E isso deve refletir. Acredito muito na reeleição do presidente Lula, vou trabalhar e torço para isso, porque ele representa uma política democrática, civilizada, mais ampla. E o Brasil ele não está polarizado, né? Ele está politizado mesmo. Está muito politizado. As pessoas estão mais atentas, cada um está defendendo a sua ideia. E essa politização, ela vai aparecer nas eleições nos territórios. A eleição do ano que vem, ela vai aquecer politicamente a cidade. Agora, o que tem de novidade nisso é que você tem uma consolidação, né, de um campo de centro-esquerda, parte do centro já está caminhando com Lula, tende a ampliar, e uma extrema-direita e uma direita tradicional dividida, rachada. Essa vai ser a grande novidade. E sem Bolsonaro na cédula. Então, isso pode gerar efeitos distintos da eleição passada, né? Você acredita que vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu na eleição passada, de Rio Preto perder muita vaga local nas duas câmaras? Eu acho que vai ter uma mudança agora, Matheus. Porque foi bem emblemático. Foram três eleições. Na verdade, foram 3 eleições seguidas de diminuição de voto local. Sim. Em representantes regionais. Representantes regionais, não é? Porque teve fenômenos, né? Esses nomes... Grandes puxadores de votos, especialmente figuras, da extrema-direita. A Carla Zambelli, eu fiz 23 mil votos para deputado federal dentro de Rio Preto. Fiz 40 no todo, mas dentro de Rio Preto, 23 mil votos. A Carla Zambelli fez 17. 17 mil votos. A Carla Zambelli... Eu acredito que nunca deva ter vindo aqui... Não fui eleito por 4 mil votos. Que eu seria segundo suplente, com 4 mil votos a mais, teria assumido o mandato desde o começo. Foi o caso do Ivan Valente, que é do meu partido, por 4 mil votos. E a Carla Zambelli fez 17. E o filho do Bolsonaro talvez tenha feito, 13, 14. E o Derrite também é a mesma coisa. Sim. E tantos outros, assim, essa quantidade de votos, né? Onde eles estão hoje? Onde está o Eduardo Bolsonaro? Onde está a Carla Zambelli? Presa. Eu estou aqui defendendo a comunidade, defendendo a cidade. Eles estão... Um está foragido, a outra está presa. O Derrite, nem sei se vai ser candidato, porque ele precisa explicar como é que ele construiu uma mansão, né, daquele tamanho, de milhões e milhões, ele declarou muito menos. Então, eu acredito que pode ter um fortalecimento no voto regionalizado, em Perfeito. Votar em quem está mais próximo. Acredito nisso. João, faltou alguma coisa que você queria falar com relação ao seu gabinete, ao seu mandato? O nosso mandato, assim, tem uma coisa que parece menor, mas não é. Né? Nós estamos acompanhando esse caso da funcionária fantasma, nomeada pelo presidente da Câmara. Estamos acompanhando muito de perto isso e pedi informações sobre isso, que não foi me dada. Né? O nosso mandato, Fabiano, que estava assumindo o mandato, fez questionamentos em relação a isso. Demoraram 25 dias para responder para a gente que não tinha fundamento legal o meu pedido, porque o presidente, quando o Diário da Região veiculou uma matéria provando que tinha uma funcionária fantasma aqui, de fato, ela não trabalhava, o presidente da Câmara disse que ela fazia trabalho externo. Então, ele inventou uma nova regra fora do regimento da casa para assessor ligado à presidência fazer trabalho externo. Falou, se a pessoa está fazendo trabalho externo, então deve ter um relatório. Onde que ela foi, quem ela atendeu, o que ela fez. Pedimos isso, não respondeu, mas vai ter que responder para o Ministério Público. E, ao mesmo tempo, ele mantinha um servidor aqui que todo mundo achava que era um assessor oficial e não era. Olha a gravidade do que está acontecendo na Câmara Municipal. É a usurpação do serviço público. E não é nada pessoal contra essas pessoas, mas sim contra um método praticado pelo presidente da casa. Isso aqui não é a casa dele. Isso aqui é poder legislativo de uma cidade de 500 mil de habitantes. Como é que você contrata alguém para trabalhar na presidência que não vinha na Câmara? Como é que você coloca uma outra pessoa aqui
que não é assessor oficial e coloca como assessor oficial. Agora, imagina se, por exemplo, tem algum acontecimento aqui que judicializa e eu arrolo, né, como testemunha um assessor e arrolo, aviso o juiz, chama essa pessoa que ele vai ser minha testemunha aqui, ele é assessor oficial da Câmara. Essa pessoa não é. Ou se a gente protocola um documento, ele está sozinho no gabinete, ele assina, o documento não vale. Olha a gravidade. É o mesmo que um juiz colocar como chefe de cartório alguém que não é oficial, que não é concursado, que não é trabalhador ali. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nós estamos atentos com isso, que é uma coisa de menor impacto na vida das pessoas, mas revela um sintoma muito ruim, um sintoma da política feita de qualquer jeito, né? Da esculhambação das regras e da coisa pública. Nosso mandato, dizer à população que fica atento, que cobra isso, nosso mandato está muito atento a isso. Óbvio que a gente tem como prioridade a defesa da saúde, da qualidade de vida das pessoas, da educação, da manutenção da cidade, mas isso que parece pequeno é o que depois resulta nessa não qualidade de serviço público, que é isso, as pessoas acharem, não saber diferenciar o público do privado. Então é inadmissível que se mantenha na Câmara Municipal funcionário fantasma, né, ou pessoas que falam em nome da Câmara e que não estão oficialmente ligadas à Câmara. João, para a gente encerrar, convido o pessoal lá de casa, quem quer falar com você, como é que te acha? Redes sociais, gabinete aqui? Redes sociais, nós temos o telefone que a gente divulga nas redes sociais, né, que acompanham o mandato, e também aqui presencialmente, pode vir aqui na Câmara. Se eu estiver aqui, vai ser atendido por mim, se não, vai ser atendido por nossa assessoria, que é muito atenta, muito sensível, muito competente, né? E também acompanha as sessões, acompanha as audiências públicas, que isso ajuda a melhorar a cidade. Eu agradeço a participação do vereador João Paulo Rilo, que conversou um pouco sobre a sua atuação aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Se você gostou desse programa e quiser rever, basta procurar no YouTube, estamos lá como TV Câmara Rio Preto, você digita lá Questão de Ordem e João Paulo Rilo, você vai encontrar esse material. Eu fico por aqui, mas você segue com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau!